Olá, vamos aqui para mais uma leitura da Bíblia e vamos juntos estudando a palavra. A leitura de hoje é Provérbios capítulo 25. Vamos lá então. Símiles e lições morais. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escórnia e sairá vaso para o ourives. Tira o perverso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é o que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a respeito de que os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua casa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue a tua infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provavelmente a gente já leu algum versículo parecido, né? Para que a gente venha ter sabedoria para falar no momento certo, no momento oportuno, no momento adequado. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor da neve no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Pessoas que ficam direto na casa de um, de outro, a Bíblia fala para a gente não frequentar a casa do teu próximo. A casa das pessoas é um lar íntimo, né? É um lar de privacidade, de aconchego da família. Você ir na casa de um e de outro de vez em quando, ok, né? Combinarem de fazer alguma coisa, tudo bem. Mas tem pessoas que literalmente não saem da casa do outro. Vive mais na casa do outro do que na casa dele mesmo. E aqui a Bíblia fala: não sejas frequente na casa do teu próximo, certo? A casa, o lar, é algo íntimo da família. Então, que você observe, né? Se você se encaixa nesse perfil, né? De uma pessoa que não sai da casa dos outros, então que você possa ter essa sabedoria, né? E ter essa orientação de estar se retendo mais, né? Do que ficar tanto tempo e estar, né? Consecutivamente habituado a estar na casa dos outros do que a estar na sua própria casa. Tem gente que não para em casa, né? Sempre está direto na casa de outros.
E às vezes isso até virou uma rotina, né? Às vezes o dono da casa não tem nem como falar, não consegue ter meios de dar um toque para a pessoa e a pessoa às vezes não consegue se enxergar, né? Talvez esse incômodo que você esteja causando. É como eu disse, né? Fazer uma visita, marcar alguma coisa, um dia ou outro, ok. Mas viver habitolado na casa dos outros, aí também já é feio, né? E um pouquinho de falta de ética, de senso, tá ok? Versículo 18. Massa, deixa eu ver, massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho ao seu próximo. Conte o seu próximo, né? Que a gente não venha ser esse falso testemunho. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil e às vezes o que a pessoa quer ali é só que você escute ela, que você seja ouvidos acolhedor para ela. E muitas das vezes a gente quer fazer o papel de juiz, de julgar. Um coração que está aflito, sabia que você pode ser um instrumento de Deus na vida da pessoa apenas com os teus ouvidos? Às vezes a pessoa não tem com quem ninguém conversar, não tem com quem ninguém desabafar. E os teus ouvidos podem ser esse acolhimento para aquele momento da pessoa que ela está precisando. E que a gente não venha, né, fazer papel de juiz, julgar um coração que está aflito, que está passando por algum momento difícil, mas que você venha ter a palavra de Deus convicta no seu coração, para que você também possa ministrar sobre a vida dessa pessoa, auxiliar, né? Se ela quiser te ouvir, se ela quiser algum conselho, que a palavra do Senhor esteja cravada no seu coração para você direcionar a pessoa, né? Para um caminho certo, para um conselho certo, para uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto. Amém? Versículo 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É muito bonito esse versículo. E eu tô vendo aqui que no rodapé tem uma explicativa sobre ele, então depois eu vou ler. Mas o Senhor se agrada, né, daqueles que ajudam o próximo, daqueles que conseguem tratar bem e amar o inimigo. O que eu quero dizer não é que você deve carregar no colo uma pessoa que te faz mal, não. Mas assim, muitas vezes a gente quer pagar, né? A gente quer dar, né, o troco da mesma moeda, a gente quer desejar o mal para o inimigo porque ele te feriu. Mas o Senhor fala, né, na palavra dele, que a gente deve vencer o mal com o bem. E aqui o Senhor fala, aquele que te aborrece, pessoa que sempre está no seu pé, né? Seu inimigo, aquele que de repente te fez mal. Se ele tiver fome, se ele tiver sede,
que você não negue, mas que você possa sim dar, sabe? É aquilo, é sobre você oferecer o que você tem, é a sua essência, cada um entrega aquilo que tem, cada um dá aquilo que tem, aquilo que carrega, é sobre isso. E assim você amontoará brasas vivas, fogo de Deus, fogo do altar do Senhor sobre a tua cabeça. Quem vai te retribuir por essa bondade que você está fazendo é o Senhor. A palavra diz, e o Senhor te retribuirá. Às vezes você faz tantas coisas boas para as pessoas e não vê recompensa, mas é o Senhor quem vai te retribuir. É o Senhor quem vai te compensar. Não se esqueça disso. É isso que a palavra do Senhor diz. O vento norte traz chuva e a língua fingida, o rosto irado. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como a água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Forte, né? Último versículo. Como cidade derribada que não tem muros, não tem cerco, não tem proteção, assim é o homem, assim é a pessoa que não tem domínio próprio. E é muito importante a gente exercer o domínio próprio, né? O domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de você trabalha dentro de você para que você venha exercer os dons do Espírito. E o domínio próprio é um deles. E saiba você, pensamos junto, saber exercer o domínio próprio, isso é muito bom para você mesmo, né? Saber exercer o domínio próprio, conseguir te controlar. Às vezes você é uma pessoa, né, que de repente precisa pensar antes de falar, antes de agir, falar menos porque você fala demais, né? Às vezes é uma pessoa sarrista que só tira sarro dos outros, mas dentro de você mesmo, lá no fundo, às vezes, né, você não é desse jeito. São vários exemplos, né, da gente exercer o domínio próprio. E isso é algo que traz bênção sobre a nossa vida. Amém? Vamos ler o rodapé? Então, 25:1, que fala assim, né? São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, fala assim: Ezequias, rei de Judá, reinou cerca de 250 anos depois de Salomão. Ezequias andou no caminho de sabedoria e, desse modo, se tornou um dos maiores reis desde Salomão. O rei Ezequias liderou um reavivamento em seu reino e restaurou o culto no templo. Numa demonstração de sua sabedoria, ele comissionou um grupo de conselheiros e estudiosos para compilar os provérbios de Salomão, para falar, né, para estudar, colocar em prática os provérbios do rei Salomão que havia reinado antes dele. Vários desses provérbios empregam a comparação como recurso literário para ensinar a verdade, usando a palavra como para afirmar a semelhança entre objetos de classe diferente. 25:2 fala: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Deus escolheu não revelar tudo a seu respeito. Deus esconde algumas coisas, mas revela claramente aquilo que é necessário para que obedeçamos.
O rei deve investigar a revelação de Deus a fim de liderar seu povo com justiça. Estes versículos não louvam a pesquisa acadêmica, mas a competência administrativa. O rei precisa de sabedoria piedosa para tomar decisões sábias. Nós precisamos de sabedoria todos os dias para que a gente venha tomar decisões sábias na nossa vida, no nosso dia a dia, certo? 25:12 fala assim: como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Uma repreensão dada em amor e recebida com a intenção de obedecer na hora certa, no lugar certo e da maneira certa, é mais preciosa do que o outro. Não adianta também você repreender, você exortar uma pessoa na estupidez, na ignorância, na raiva. Não. Você tem que repreender em amor. E aquilo que você está falando, a pessoa vai conseguir acatar de modo que deve ser acatado, de modo que deve ser ouvido. Ela vai também conseguir receber isso em amor, certo? 25, do 16 ao 17. Achaste mel? Com apenas o que te basta, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venha vomitá-lo. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Todo exagero pode ser problemático. Existe uma diferença gritante entre um apetite saudável e a cobiça ou glutonaria. A ilusão é de que o resultado do excesso será êxtase e não náusea. Não sejas frequente. Dá a ideia de que uma visita se torna mais valiosa quando é rara. As boas maneiras levam em consideração os sentimentos dos outros, o respeito das pessoas. Não visite ninguém com tanta frequência a ponto de se tornar incômoda, mas o suficiente para que cada visita seja especial. Como diz o provérbio popular, acaba a amizade quando começa a familiaridade. Muito bom explicativo aqui, né? Nem precisamos comentar nada. Já comentamos, né, anteriormente. Então, aqui veio para somar o que a gente havia conversado. 25, do 21, 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Bondade, compaixão e não vingança devem caracterizar os cristãos. A bondade envergonha o inimigo e invoca uma bênção de Deus. Ó, a bondade, ela envergonha o inimigo e ela invoca uma bênção de Deus. Brasas vivas são sentimentos de culpa e é melhor experimentá-los no presente acompanhados de vergonha do que no futuro acompanhados de castigo. O Senhor recompensa a pessoa que demonstra compaixão por seus inimigos. É do Senhor que vem a retribuição, né? 25, 23, para finalizar. O vento norte traz chuva e a língua fingida, o rosto irado. Aquilo que se passa no ser interior afeta a aparência externa de forma positiva ou negativa. Então, aquilo que está dentro de você, no teu coração, vai se exteriorizar, seja de forma positiva ou negativa. De todas as coisas que uma mulher veste e usa, sua expressão é a mais importante. A mulher que tem um espírito calmo e bondoso tem um semblante tranquilo. Amém? Essa é a leitura e o estudo de hoje. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Tenha um ótimo dia abençoado e até a nossa próxima leitura. Tchau!